A paz do Senhor para todos do nosso Facebook, Igreja de Cristo a Caminho de Sião. A paz do Senhor para o pastor Adonias, para todos os ministros do ministério, para todos os nossos irmãos da Xando Marinho, da Catingueira, do bairro das Cidades. Eu estou feliz em voltar com as lives, temas livres. E nessa noite, um tema bastante interessante, eu estou abordando, iniciando nessa noite os temas livres, depois do seminário sobre escatologia bíblica. Estou novamente agora com os temas livres. E, conforme anunciado essa noite, eu estarei abordando sobre o que a Bíblia ensina sobre o homossexualismo. Antes de iniciar, eu gostaria primeiramente de dizer para você, amigo, amiga, que vive ainda nessa prática, eu quero dizer que a Igreja de Cristo, que os servos de Deus, as servas de Deus, amam você. A Igreja de Cristo a Caminho de Sião ama você, assim como Deus ama você da maneira como você é. Embora Deus não quer que nós continuemos na prática do pecado. A Bíblia diz que aquele que tem a Cristo não continua pecando. Isso não é apenas para o homossexual, isso é para qualquer pessoa que vive nas drogas, que vive na prática do adultério, da prostituição, da fornicação. Toda pessoa que vive nessas práticas, eles estão passivos da ira divina. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, na verdade aos Efésios, a igreja de Éfeso, ele assegurou que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. No capítulo 5, versículo 14, ele diz: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então todos nós estávamos dormentes, estávamos dormindo no pecado, e Deus, através de Jesus Cristo, iluminou a nossa mente, como está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 5, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, tudo que nós passamos a ser uma nova criatura, não importa o nosso passado, não importa o que nós praticamos no passado. Então, a você, meu amado amigo e amiga, que ainda está preso ou presa na prática do homossexualismo, Deus te ama, Deus te quer livre dessas práticas. Então, para abordar o tema de hoje, o que a Bíblia ensina sobre o homossexualismo, eu não poderia trazer outra escritura senão aqui a teologia inclusiva, que é a teologia que acredita, que muitos chamam de a teologia gay, que é aquelas pessoas que defendem que a Bíblia Sagrada, em determinada parte, apoia o homossexualismo. Então eu não poderia deixar essa passagem de fora. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 3. Uma passagem mal interpretada, uma passagem mal vista, que gerou, infelizmente, a chamada teologia inclusiva, que é a teologia que tem a Bíblia reinterpretada por esses teólogos, que acreditam que Deus nunca condenou e nunca vai condenar o homossexualismo, ou seja, a prática ou a convivência de uma pessoa viver com outra, uma pessoa do mesmo sexo, seja homem com homem, mulher com mulher. Então, o que a Bíblia ensina? Então, nessa noite, abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 18, versículos 1 ao versículo 3. O texto sagrado da versão Almeida Revista e Corrigida, que eu trago nessa noite, diz o seguinte: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Versículo 2: Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança,
porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Então, meus amados amigos e irmãos que estão ao vivo, que estão através do Facebook da Igreja de Cristo a Caminho de Sião, essa passagem bíblica ela é reinterpretada pela teologia inclusiva, e aqui eles tomam o verbo que fala sobre amizade, fala sobre amor paternal, fala sobre amor de um modo geral no hebraico, para interpretar uma possível convivência de Jonatas com Davi, o que seria diametralmente errado interpretar dessa maneira. Em primeiro lugar, nós entendemos que a grande dificuldade no Antigo Testamento quanto ao hebraico para definir uma palavra para homossexuais. Infelizmente, o hebraico antigo, oriundo do acádio, que é a língua raiz do hebraico, não há uma palavra exclusiva para o homossexualismo. Então, o que é que nós temos? A palavra para homossexualismo na Bíblia no Antigo Testamento é Kedesh. A palavra Kedesh significa pessoas do sexo masculino que praticavam o ato sexual com pessoas do mesmo sexo, mas como em adoração ao seu Deus. Ou seja, na Bíblia de estudo Deik, nós temos uma nota que diz o seguinte: a palavra hebraica Kedesh significa homem dedicado à idolatria promíscua que pratica prostituição com o mesmo sexo. Essa Bíblia de estudo Deik, publicada pela ACPAD, da Assembleia de Deus, ela traz essa nota para explicar o texto onde aparece no livro de 1 Reis, capítulo 14, versículo 24, quando o texto diz: havia sodomitas na terra e praticavam toda sorte de práticas abomináveis, as quais Deus havia condenado. Então essas pessoas, dizem os teólogos da teologia inclusiva, que essa prática não significava a homoafetividade, ou seja, essa prática deles não estaria incorrendo num pecado, ou seja, existia o pecado, segundo a teologia inclusiva, que reinterpreta a Bíblia para os seus fins, afirma que essas pessoas só estavam erradas porque elas estavam adorando outros ídolos ou outros deuses, mas não a prática em si da homossexualidade as condenava. Então, dá para você notar que é uma interpretação forçada da teologia inclusiva, que infelizmente publicou até mesmo uma Bíblia chamada Teologia Inclusiva, ou a Bíblia Reinterpretada, onde essas passagens elas são analisadas por esses teólogos de plantão, afirmando que Deus não condenou e não condena uma pessoa que vive com outra, uma pessoa do mesmo sexo que vive com outra. Então, o texto sagrado, existe a dificuldade, como eu te falei, porque o próprio termo Kedesh não significa em si homossexual, mas significa pessoas que se dedicam à prática promíscua para a adoração de ídolos. Mas até aí nós ficamos querendo buscar mais um pouco, e eu busquei mais um pouco. Então nós temos a primeira vez que a palavra se refere à prática do homossexualismo na Bíblia é o texto lá do capítulo 19 do livro de Gênesis. O livro de Gênesis, capítulo 19, fala do episódio de Ló, quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, e os anjos desceram para a casa de Ló e se acamparam, ou seja, se abrigaram na casa de Ló. E a Bíblia Sagrada vai dizer
no capítulo 19, versículo 4 ao versículo 5, que se reuniram todos os homens daquelas cidades. A Bíblia não diz mulheres, diz que os homens se reuniram e foram até a porta da casa de Ló e disseram: traze-nos os varões que entraram em tua casa, para que possamos ter contato com eles. A palavra hebraica para essa prática deles lá realmente é cópula. Significa que eles queriam ter contato sexual com um homem e uma mulher. Então essa é a primeira referência da Bíblia a qual nós podemos dizer que existe uma prática reconhecida do homossexualismo. Então, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Então, para entendermos o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que aquela cidade, aquelas duas cidades impenitentes, elas foram destruídas como um pré-juízo, ou seja, uma prefiguração do juízo divino que vai cair sobre o mundo. O apóstolo Judas, na sua pequeníssima carta, do único capítulo, na verdade, nos versículos 7 e no versículo 8, diz que assim como Sodoma e Gomorra foram destruídos por causa da imoralidade e do pecado, pois os seus habitantes buscaram outra carne, no grego heteros, ou seja, outra carne, foi buscar outras carnes, ou seja, ao invés de eles se contentarem, ou seja, o homem se contentar com a sua esposa, o homem buscava outro homem, e aí era um pecado grave. Isso a lei ainda não tinha sido dada. A lei só vai ser dada aproximadamente 1000 anos depois desse período, aproximadamente. E quando a lei é dada, então nós temos a primeira referência bíblica que Deus condena a prática do homossexualismo. No capítulo 18 do livro de Levítico, eu acredito que essa passagem ela é muito, muito conhecida mesmo. Capítulo 18, versículo 22, onde o texto sagrado diz o seguinte: com varão não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Ou seja, mais uma vez, os intérpretes da chamada teologia inclusiva dizem: Deus colocou apenas como um preceito, mas Deus não estava condenando a prática da homoafetividade. Nós respeitamos, nós da Igreja de Cristo a Caminho de Sião, bem como todas as pessoas cristãs, nosso Facebook, eu acredito, com um amor eterno em nossos corações, que está escrito no livro de Romanos, capítulo 5, que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Nós respeitamos as pessoas, mas as práticas deles, assim como as nossas, que eram abomináveis a Deus, elas são abomináveis ainda da mesma maneira. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele deu o seu Filho Jesus para redimir a essas pessoas, assim como nos redimiu. E Ele tem um amor eterno por você, meu amado amigo, que está nessa situação, que pratica os atos abomináveis. Eu quero te dizer que o amor de Cristo é muito grande e Ele pode te alcançar, porque isto é antinatural. Então a primeira referência, estamos em Gênesis capítulo 19. Essa é a primeira vez que a palavra de cópula com relação a homem com homem aparece na Sagrada Escritura. No capítulo 18 do livro de 1 Samuel, que foi a nossa leitura, ali mostra uma passagem bastante interessante, porque o texto usa um verbo chamado no hebraico uma raiz verbal, porque o hebraico ele usa muito a questão dos verbos raiz, ou seja, aqueles verbos que dão origem a outras palavras. E portanto o verbo ahavá, que é o verbo hebraico para que signifique várias palavras, ele tem um significado de várias palavras. Então nós temos a primeira referência nesse capítulo 18 do livro de 1 Samuel, versículo 1 ao 3, quando diz que
Davi exerceu uma grande amizade por Saul. Isso nós vamos ver no capítulo 18, versículo 21. Diz: e Saul disse: eu lhe darei para que ele sirva de laço, ou seja, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele, pelo que Saul disse a Davi: com outra serás hoje o meu genro. Ou seja, Davi, enquanto tinha uma grande amizade por Saul, Saul queria matar Davi. Esse é um contexto diferente, mas o amor que Davi teve por Saul foi um amor de amizade, conforme está escrito em 1 Samuel 16 e 21. Quero ler para você aqui, 1 Samuel capítulo 16, versículo 21, que diz o seguinte: assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Ou seja, quando Davi veio a Saul, o verbo aqui é ahavá, ou seja, ahavá tem um sentido de amizade. Nessa passagem ele tem um sentido de amizade. No capítulo 25 do livro de Gênesis, versículo 28, Gênesis 25, verso 28, vem outra aplicação desse verbo. Esse verbo ele vai ter outro sentido aqui, 25 e 28. Deixa-me ver essa referência aqui. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Esse verbo ahavá, ele aparece aqui com sentido de amor paternal, ou seja, Isaque amou a Esaú, porque ele gostava da caça. Então, esse verbo agora, ao invés de amizade, como no texto de 1 Samuel 16, 21, ele agora assume o amor paternal. Quando os intérpretes da chamada teologia inclusiva pegam esse texto e diz que esse verbo aqui significa de amor por paixão, amor de atração, até mesmo atração sexual, primeiramente eles estão cometendo um erro da chamada hermenêutica. Depois, outro erro da prática da aplicação da palavra. O texto de 1 Samuel capítulo 18 não tem nada a ver com amor em relação de sexual, não tem. Então, aí dentro desse contexto, você que lê a Bíblia, você que tem conhecimento, jamais vai ser enganado por esse tipo de interpretação. Essa interpretação ela é uma interpretação chamada fora do contexto. Quando se pega esse verbo ahavá e interpreta aqui como paixão por paixão sexual, o texto não está dizendo isso, está falando de amizade. Ou seja, a amizade entre Davi e Jonatas era tão grande a ponto de ele levá-lo para sua casa e não permitir que ele voltasse, porque queria proteger do seu pai, que era Saul, que queria matar a Davi. Então aqui o verbo por si só já fala tudo, é amizade, não tem nada a ver com paixão ou com amor. A outra referência de grande importância com esse verbo é o amor a Deus. No capítulo 6, versículo 5 do livro de Deuteronômio, o texto vai dizer o seguinte: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu coração. Ou seja, o verbo é ahavá e não significa amor sexual, significa amor de devoção. Ou seja, as pessoas se devotam a Deus, você diz eu amo a Deus, e quando você diz eu amo a Deus com toda a sua força, aquela força que está dentro do seu coração vai fazer você obedecer a palavra de Deus. Essa é a interpretação correta do verbo ahavá em todas essas passagens. A última, para eu seguir com o nosso assunto, é amor ao próximo. No capítulo 19 do livro
de Levítico, versículo 18, vai dizer o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O verbo também, outra vez, é ahavá, e que significa o amor ao próximo, ou seja, o respeito, chamaria o amor social, aquele amor que você não quer o mal para você também, você não vai querer para o seu próximo. Então isso é amor ao próximo. Se você vir o animal do seu vizinho caído, você imagina que fosse o seu animal. Então você vai lá e ajuda, tira ele do buraco. Então essa é a atitude, o amor ahavá, aqui no sentido de amor ao próximo. Então está destruída, está totalmente fora do contexto a interpretação da teologia inclusiva em afirmar que o amor que Davi tinha por Jonatas era um amor de paixão. Isso é abominação, e Deus jamais iria ser apoiador, conivente com essa prática. Essa é a grande verdade. Outra coisa importante que nós devemos entender é que, apesar de o hebraico não ter uma palavra específica para a prática do homossexualismo, já dentro do grego, que é o Novo Testamento, nós estamos bastante fundamentados na questão sobre o homossexualismo. Indo para o Novo Testamento, que é a nova legislação, a nova graça, a graça de Cristo. Quando diz a graça de Cristo, não está dizendo que Deus mudou e que agora Deus aceita tudo. Não, senhor, não, senhora. Deus, ele não muda. No capítulo 3 do livro do profeta Malaquias, versículo 6, diz: eu sou o Senhor e não mudo, portanto vós, por isso, não sois consumidos ou não sois destruídos. Então Deus não mudou. O que é que acontece? É que Deus colocou toda a ira do mundo, todo o pecado em Jesus. E agora, quando Jesus estava na cruz, aquela cruz representava o pecado da humanidade. É ponto final nisso, porque Deus olhou para Jesus e virou as costas, porque o pecado estava nele. No capítulo 59 do livro do profeta Isaías, a Bíblia diz assim: porventura a mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar? Porventura o ouvido do Senhor está tapado para que não possa ouvir? Os vossos pecados fazem uma barreira entre vós e vosso Deus. Ou seja, Deus, ele está distante do homem à medida que o pecado está fazendo esse bloqueio. Então, homossexualismo, prostituição, mentira, furtos, bebedeiras, todas essas coisas ainda continuam pecado. O que nós devemos fazer? Devemos nos aproximar de Jesus, devemos entregar cada dia mais a nossa vida a Cristo, orar por famílias destruídas pelo homossexualismo, porque, antes de tudo, tem a mão do diabo no meio de tudo isso. Ele quer destruir a família. Enquanto Deus é originador, Deus é idealizador da família, porque Deus sabe que dois homens não vão gerar filhos. Isso só é possível entre um homem e uma mulher. Então, o propósito do diabo é burlar ou atrapalhar o projeto de Deus. Então, a família continua sendo um projeto de Deus, e o inimigo está dizendo que tanto faz um homem com homem ou mulher com mulher. Mas a Bíblia está dizendo: abominação é. E, portanto, nós como cristãos devemos erguer nossas vozes e orar por famílias, para que essas famílias não venham a ser destruídas pelo pecado do homossexualismo. Então, meus amados irmãos, eu quero partir agora para o Novo Testamento. Como eu te disse, o Novo Testamento não significa uma abertura, uma brecha, significa uma nova oportunidade. No Antigo Testamento, a lei estava lá apontando para o pecado, mas o apóstolo Paulo diz que a lei, ela só fazia apontar, ela não salvava o homem. O homem que pecasse, não havia escapatória, ele morreria. No Novo Testamento, o homem, ao momento que ele reconhece que ele é pecador, existe uma oportunidade para ele. Jesus disse que o caminho é estreito, larga e espaçosa é a porta que conduz para a perdição. Então, a graça de Cristo, ou seja, o Novo Testamento, introduz uma oportunidade para você que está ainda preso nas garras da bebedeira, do homossexualismo,
da mentira, de tudo aquilo que mancha o caráter do homem. Indo para o Novo Testamento, a língua grega, que é a língua original do Novo Testamento, ela tem duas palavras falando sobre a questão dos homossexuais. Você vê que no ministério de Jesus não fala em momento algum sobre homossexualismo. É interessante porque nos 4 evangelhos não há referência ao homossexualismo. Mas existe Jesus ressaltando no capítulo 19 do livro de Mateus, que ele disse assim: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Ele não disse: e o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá a outro homem. Jesus não disse isso, ou vice-versa. Jesus disse: o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Então essa é a lei natural, essa é a lei da palavra de Deus, que Deus criou o homem para procriar, e 2 homens ou 2 mulheres não procriam. Essa é a grande verdade. O diabo tem enganado, o diabo tem tapeado, mas a verdade de Deus, ela deve ser dita. E eu, como servo de Deus, como ministro de Jesus Cristo e do Evangelho, eu não posso ficar calado diante de tanto pecado que é essa prática, conforme Levítico 18, versículo 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Então, não se trata de ódio, não se trata de preconceito, não se trata de desrespeito, se trata de amor pelas almas. Aquele que ama, fala a verdade. Aquele que ama vai olhar nos teus olhos e dizer: essa prática vai te levar ao inferno. Volte, aceite Jesus enquanto ainda tem. Então, na língua grega do Novo Testamento, nós vamos ter essa ocorrência dessa palavra em 2 passagens. A primeira está no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. O texto sagrado, ele engloba, ou seja, ele coloca algumas outras práticas do pecado que leva o homem, ou seja, que tira o direito do homem a entrar no reino dos céus. No capítulo 6, verso 9, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, versículo 10, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, e nem os ladrões, e nem os avarentos, nem os bêbados, e nem os maldizentes, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quando Paulo fala à igreja de Corinto, Paulo fala porque aquela igreja era uma igreja que estava agora mista, ou seja, muitas pessoas tinham se convertido, muitas pessoas tinham chegado ao conhecimento da salvação, e os gregos foram muito relevantes nesse contexto do homossexualismo. A maioria dos filósofos gregos, eles faziam as suas preces, ou seja, práticas poéticas, fazendo alegoria ou fazendo junção das palavras que dariam apoio ao homossexualismo. E Paulo, ele não poderia deixar de fora. Então o grego que Paulo utiliza aqui, ele tem 2 palavras. A primeira palavra que ele usa para efeminados é malakoi. A palavra malakoi tem o sentido de todo homem que traz traços femininos. Esta é a definição da palavra malakoi. Não significa que aquela pessoa seja um homossexual, mas que ele tem os traços femininos e ele tem os trejeitos femininos, e aí a palavra para essa situação é malakoi. Só que o apóstolo Paulo, ele vai utilizar outra palavra. Qual será essa outra palavra? Ele fala, depois da palavra efeminados, ele fala sodomita, que a Bíblia Almeida Revista Corrigida aqui traz como sodomita, mas a Nova Versão Internacional fala de homossexual passivo e ativo. O que significa isso? Num casal homossexual ou homoafetivo, há uma concordância
de que um é passivo, ou seja, um comete o ato, o outro se deixa ser cometido. Tanto para um quanto para o outro, a mesma condenação, infelizmente, é a verdade, mas tem que ser dita. Nós sabemos que é uma prática que é antibíblica e que nós, como cristãos, acreditamos que há ainda salvação, que há ainda jeito, não é doença. Homossexualismo não é doença. Homossexualismo é desvio, primeiramente, de caráter, primeiramente é um desvio de conduta, porque o homem, ao nascer homem, ao crescer no ambiente masculino, ser chamado pelo seu nome, ele terá seus direitos, claro, diante da nossa lei, a lei brasileira, como qualquer outro país, a exemplo da Rússia, que permite que as pessoas se identifiquem como tal, porém a Rússia ainda é um país que limita o espaço, né? Eles não podem fazer carícias no meio da rua, em praça pública, porque aquilo é como se fosse um atentado ao pudor das pessoas que são conservadoras. Cada país com suas leis. Nós, como brasileiros, como crentes em Cristo, respeitamos a pessoa. Nós respeitamos a pessoa. A prática, nós temos que morrer dizendo que ela é antibíblica. E só Deus é que pode nos tirar e te tirar de práticas tais como estas ou outras práticas que o apóstolo Paulo, ele elenca aqui. Ele fala muitas outras práticas. Ele fala, não erreis. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Se nós formos injustos, também não vamos herdar. Se nós formos prostitutos, também não vamos herdar. Se nós formos idólatras, também não vamos herdar. Se nós formos maldizentes, também não vamos herdar. E aí entra a questão do homossexualismo. Malakoi e a outra palavra que é exatamente a palavra arsenokoitai. A palavra arsenokoitai significa homossexual, ou seja, a pessoa que pratica o sexo anal. Ou seja, infelizmente, tais práticas elas são condenáveis e quem pratica está passivamente de ser condenado pela se morrer nessa condição, ou seja, enquanto há vida, há esperança. E Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo quer te dar essa oportunidade. É você chegar no espelho, olhar para o espelho e dizer, se você é um homem, você vai dizer, eu sou um homem. O meu nome, que foi dado pelos meus pais, é fulano. E você reconhecer que Jesus te deu a oportunidade de viver, a oportunidade de nascer, a oportunidade de ser alguém. E você reconhecer que essa prática é uma prática abominável e que Jesus Cristo ainda ama você do jeito que você é, mas diz, como ele disse para a mulher adúltera, vai e não viva nessa vida de pecado. Essa é a grande verdade. Então, malakoi, efeminados. A palavra arsenokoitai, homossexuais. Essa palavra ela ocorre apenas 2 vezes no Novo Testamento grego. Aqui e em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10, onde nós vamos ver essa palavra pela segunda vez. Pela segunda vez no texto sagrado do Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Essa minha Bíblia que eu trago para cá, ela é uma letra muito miudinha. Como eu já passei dos 40, a visão já não é mais a mesma. Vamos ter paciência um pouco. Capítulo 1, versículo 10. Diz assim: quando o apóstolo Paulo está falando da lei, que a lei foi feita, ele diz aqui, sabendo que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. Esse é o versículo 9. Para os ímpios e pecadores, para os profanos e os irreligiosos, para os patricidas, que é aqueles que matam os seus pais, e matricidas, aqueles que matam a sua mãe. A palavra grega, matri, quer dizer mãe, patri, pai. E a palavra sidas, que é um sufixo grego que significa matar. Então, aqueles que matam o seu pai e a sua mãe, a lei sempre será condenada, passiva de condenação para eles. E no versículo 10, que é o que nós queremos,
Diz assim: para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para os que for contrário à sã doutrina. Deixa-me voltar um pouco aqui. Sim, no versículo 10, logo no início, ele diz: para os fornicadores, para os sodomitas. Então, quando ele usa a palavra sodomita, que a ARC, Almeida Revista e Corrigida, traz como sodomita, a palavra nessa passagem é arsenokoitai, ou seja, pessoas que praticam sexo anal. E aí foi dado a palavra sodomita, por quê? Porque, como você lembra, que eu falei que a primeira vez que a palavra para homossexualismo ocorre é nas duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, e ficou assim designado sodomita todo aquele que pratica os atos homossexuais. Então, nós esperamos, nós do Facebook da Igreja de Cristo a Caminho de Sião, esperamos que essa live ajude você a entender um pouco desses assuntos que muitas vezes pessoas não têm coragem de abordar, mas como servos de Deus e como pessoas interessadas no conhecimento da palavra de Deus, devemos ter coragem, sim, porque é importante abordar esses temas, porque muitas pessoas não sabem. Diz: mostre uma passagem que fala do homossexualismo na Bíblia. Muitas pessoas vão falar somente lá de 1 Coríntios, mas nós temos várias passagens no Antigo Testamento, e a principal é do capítulo 18 de Levítico, versículo 22, que é: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Essa é que condena completamente essa prática. Então, outra passagem importante, que apesar, como eu disse, nós não temos além dessas duas passagens, outra passagem que fale a palavra homossexual. Só temos essas duas passagens no Novo Testamento grego, que é 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Mas existe em Romanos uma referência direta à prática a prática homossexual, que é Romanos capítulo 1, versículo 24 ao versículo 27. Então eu vou ler aqui nessa versão. Diz assim: por isso o quê? Porque eles se entregaram à prática. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas, seres criados. Ou seja, serviram as coisas e seres criados. Ao invés de adorar a Deus, muitos têm adorado as coisas que foram criadas por Ele, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Aí o texto diz aqui: até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Essa é uma passagem do livro de Romanos, capítulo 1, versículo 24 ao versículo 27. Essa passagem é a única onde Paulo ele vai bem além, ele fala exatamente dessa prática. E Paulo estava escrevendo aos romanos, ou seja, ao povo de Roma. E Roma, nós sabemos que a maioria dos seus imperadores, eles eram homossexuais. Eles praticavam os atos obscenos. Então, quando Paulo fala aqui, ele está levantando uma advertência a esse império, que na época era um império altamente reconhecido, altamente poderoso, e Paulo estava assim fazendo esse grande alerta, porque esses atos eles levam o homem a perder a sua salvação. Infelizmente, muitas pessoas já perderam a sua salvação, morreram na sua própria condenação, dos seus próprios atos. Mas você ainda, meu amigo, que há de ver essa live, você está vivo e você tem a oportunidade. Assim como nós
que pecamos em outros pecados e chegamos agora ao reconhecimento de Cristo, você também pode chegar ao conhecimento da verdade e entender que Jesus Cristo ama o pecador, mas abomina o pecado. Você é importante para Deus. Você é importante a ponto de Ele ter morrido na cruz de Calvário por você e por mim. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então essa é uma passagem interessante que nós devemos sempre lembrar. É a única a qual Paulo ele enlarguece, ou seja, Paulo leva ao conhecimento do público o que Deus queria dizer, que o homem estava sem recusa, ou seja, sem desculpa. A palavra excusa significa desculpa. O homem não tem desculpa, porque quando ele olha para as coisas criadas, por trás das coisas criadas tem um Criador, mas o texto vai dizer aqui que eles honraram as criaturas mais do que o Criador. Quando Paulo está falando aqui, ele está falando também dos imperadores, que as pessoas consideravam César um deus. Eles consideravam os imperadores romanos como deuses. Então, aquilo era uma abominação, aquilo era um infame, aquilo era terrível, porque as pessoas estavam adorando a criatura. Todos nós somos criaturas, hoje somos filhos, porque passamos por uma adoção, ou seja, Cristo nos adotou e nós somos chamados pelo Espírito Santo através da palavra Abba Pai, que significa paizinho. Se você quer se tornar um filhinho de Deus, uma filhinha de Deus, só existe um caminho. Cristo é o caminho e Ele ama você, tá certo? Então nessa grande denúncia de Paulo ao Império Romano, ele deixa aberto de que o pecado do homossexualismo, a exemplo de outros pecados, ele é abominável ao nome do Senhor. Então, pode-se fazer igreja de homossexuais o tanto que quiser, mas não terão o apoio das Escrituras, a menos que eles reinterpretem, a menos que eles mutilem as Escrituras. Mesmo assim, você que sabe o conhecimento da palavra de Deus, você não vai deixar ser enganado. Lembre-se, no capítulo 18 do livro de 1 Samuel, a palavra Havalá, que significa amor ou amizade, não está com referência a um amor carnal, sexual, conforme querem os adeptos da teologia inclusiva. Então você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, eu conclamo para você que essa é a grande verdade e que nós devemos levá-la sempre à frente. Por último, para encerrar minha live, eu quero citar o capítulo 22, versículo 15 do livro de Apocalipse. A palavra diz o seguinte: ficarão de fora os cães, os mentirosos, os fornicadores, os prostitutos, os adúlteros, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira. Veja que não é só com os homossexuais. A palavra cães, na verdade a palavra cães ali está com referência aos homossexuais. Por quê? Porque o cão, ele no seu ato de acasalamento, ele tem a cadela que fica no cio e atrai muitos cães, ou seja, aqueles atos de imoralidade pública ficou conhecido como o próprio ato homossexual no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo João, que era um judeu, quando ele escreveu o Apocalipse, ele faz referência a isso. Ficaram de fora os cães, ou seja, os imorais. A palavra cães, ela tem um sentido de imoralidade. Então toda imoralidade, ela é considerada um pecado profano, um pecado de intimidade de um homem com homem ou mulher com mulher. Isso é uma verdade que nós devemos abrir a boca e falar, apesar de nós dizermos que amamos você do jeito que você é. Portanto, nós te amamos e queremos que Deus te liberte, porque Deus não te fez assim. O nome de Jesus seja glorificado na tua vida e na minha vida. E com essa live sobre o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade ou homossexualismo, eu quero anunciar a próxima live, que vou falar sobre um assunto bastante interessante. Eu quero, em nome de Jesus, estar na próxima quinta-feira, na próxima quinta-feira, terça-feira, está trazendo um tema interessante. Em breve estarei publicando e eu espero que você possa aprender mais um pouco da palavra de Deus. Eu espero que você tenha agora as referências na sua mão.
sobre o homossexualismo, capítulo 19, onde a primeira vez que aparece a referência. E é por isso que os homossexuais eram chamados de sodomitas, tanto no Novo Testamento, no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Isso você vai ver lá no capítulo 14 do livro de 1 Reis, versículo 24, né? Onde diz: havia sodomitas na terra. Na versão internacional, ou na nova versão internacional, tem lá dizendo assim: havia prostitutos templários, ou seja, prostitutos do templo, aqueles que se ofereciam para cometer atos imorais para adorar os seus deuses. E também no capítulo 15 do livro de 1 Reis, versículo 12, onde diz que o rei, ele expulsou aqueles que praticavam esses atos. Hoje nós temos o maior respeito enquanto seres humanos, nós respeitamos porque você é um cidadão, você é uma cidadã, e independente da sua opção sexual, nós temos que te respeitar. Agora nós temos que bradar e dizer que tais atos, eles são profanos e continuam sendo um pecado passivo de condenação. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus ajude você nesses momentos onde você está nos seus atos imorais, e que Ele venha abrir o teu entendimento e você possa entregar a sua vida para Jesus, que é o único que pode redimi-la dos seus pecados. Assim como Ele nos redimiu, nos chamou e nos trouxe para o reino da sua graça, da sua luz, para sermos um exemplo e para sermos, aleluias, servos e servas de Deus. Um grande abraço para todos vocês, e que vocês que quando forem assistir a essas lives, também estará disponível hoje ainda no canal do YouTube Teologia em Foco. Quando você abrir a live lá no canal, deixa o teu joinha, também se inscreve no canal para que você seja avisado quando o novo vídeo for publicado. Deus abençoe em nome de Jesus, e que nós possamos crescer cada vez mais no conhecimento de Deus e de sua santa palavra. Que Deus abençoe.